profecia de Daniel das 70 semanas está para se concretizar a qualquer momento. É sobre essa moeda aí do Instituto do Templo que eu vou falar agora para vocês. Prestem muita atenção. E, se for possível, compartilhe para que as pessoas possam entender a que ponto nós estamos. Amém? Instituto do Templo é um lugar que tem em Jerusalém. Lá, nesse Instituto do Templo, em Jerusalém, Israel, eles têm todas as peças que vão ser usadas no terceiro templo. Lá, eles têm a maquete do terceiro templo, como vocês estão vendo aí na foto. Nesse lugar, existe as roupas do sacerdote que vai fazer os sacrifícios dentro do terceiro templo. E para quem não sabe, o terceiro templo é onde o anticristo vai se assentar. Lá vai ser o governo dele. Lá é que ele vai comandar o mundo inteiro. É de lá, de cima do monte do templo, onde está localizada aquela mesquita da cúpula de ouro, para quem não sabe. Eu estive lá em 2020. Essa aí sou eu. Eu estive lá e esse daí é um candelabro que fica na praça da Jewish Quarter, que se chama Jewish Quarter. Fica nessa praça, é de ouro maciço, muito pesada. E esse candelabro vai ser levado para o terceiro templo quando ficar pronto. Vocês então estão entendendo a que ponto nós estamos, sim? Então aguarde. Prestem atenção. Trump é reconhecido pelos judeus do Instituto do Templo como o rei Cyrus. Entendam isso. Nessa moeda que eles fizeram, que vende também lá no Instituto do Templo, pelo site deles, tá escrito aí, ó, 70 semanas, 70 anos, tá vendo? Onde está a seta aí, eu escrevi 70 semanas de Daniel, para você saber. Por que eles colocaram, quando Israel completou 70 anos de independência, eles fizeram uma moeda e colocaram o Trump nessa moeda, juntamente com o rei Cyrus? Significa que ele vai fazer acontecer as 70 semanas de Daniel, que está escrito em Daniel 9. O rei Cyrus está escrito sobre ele no livro de Isaías 45. Vão lá e leiam o livro de Isaías 45 inteiro. E troquem o nome, para você ter uma ideia. Troquem o nome. Quando vocês leem Rei Cyrus, vocês leem Trump. Trocam o nome. Vocês vão entender o que eu estou falando. Leia o capítulo inteiro. Para quem não sabe, o Donald Trump, quando ele foi eleito pela primeira vez, ele foi o 45º presidente dos Estados Unidos. Semelhança ou não? Com Isaías 45, número 45. Agora, o que está escrito nessa moeda, bem aí embaixo, está escrito em inglês. And he charged me to build him a house in Jerusalem. Que significa, e ele, Deus, está em letra maiúscula, e ele me encarregou de construir uma casa para ele em Jerusalém. Que casa é essa, meus irmãos? É o terceiro templo. Entendam, o Trump não é o anticristo, como vocês já estão pensando aí, ele não é. Ele é como o rei Cyrus. O rei Cyrus no passado, para quem não sabe, ele abriu caminho para que tudo fosse preparado para o rei Herodes vir e construir o segundo templo. O Trump é a mesma coisa. Eles aí nessa moeda que o Instituto do Templo fez, eles estão comparando o Trump com o rei Cyrus, que ele vai fazer o mesmo papel do rei Cyrus. Ele vai abrir caminho para que o anticristo construa o terceiro templo. Entenderam? Vamos ler agora. Isso daí está na enciclopédia sobre 70 semanas de Daniel. Vamos ler. As 70 semanas é uma profecia referida no capítulo 9 do livro bíblico do profeta Daniel,
um dos livros do Antigo Testamento, no cristianismo, ou do Tanakh, do judaísmo, que para a maioria dos estudiosos se refere ao juízo final da humanidade, o surgimento do Messias. E na visão dispensacionalista, também ao surgimento do anti-Messias, o anticristo. Trump é reconhecido pelos judeus do Instituto do Templo como o rei Cyrus, entenderam? Mais uma vez está aí a moeda. Olhem bem, prestem bem atenção. Vamos ler agora Isaías 45. O que está falando sobre o rei Cyrus? Vou ler aqui com vocês. Assim diz o Senhor ao seu ungido, o Cyrus, significa Trump, tá? Vamos colocar agora como se fosse o nome do Trump, vocês vão entender mais ainda. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Trump, Cyrus, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, dos presidentes, dos líderes do mundo agora, neste momento, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Isso foi o que o Senhor falou para Cyrus. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Prestem atenção, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Prestem atenção na parte que eu sublinhei de azul aí. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. O Trump, para quem não sabe, Trump é o sobrenome dele. Trump. Vocês estão entendendo a situação agora? E sabe o que significa Trump, para quem não sabe? Trump significa trombeta. Trombeta. Anúncio. Chamada. Atenção, trombeta. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol. Qual é a terra nascente do sol, meus irmãos? Quem sabe, né? Da bandeirinha vermelha, né? E desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Vocês estão entendendo a que ponto nós estamos, meus irmãos? Nós estamos indo para 70 semanas de Daniel. Aí está a moeda, que significa a moeda do templo. E olha o que está desenhado aí. Prestem bem atenção, meus irmãos. Prestem bem atenção. A moeda do templo, nela está desenhada uma pomba e o templo. E o que está escrito bem aí embaixo? Like doves, em inglês, onde está a seta. Like doves to their nest. Isso é a parte de trás da moeda, para quem não sabe. Like doves to their nest, que significa como pombas para o seu ninho. Quer dizer, o Trump está colocando as peças principais para abrir caminho para o anticristo. Vocês estão entendendo? Ele foi escolhido pelo Senhor. Não entendam que ele é o anticristo. Ele é um escolhido do Senhor, como vocês leram aí em Isaías 45. Para que possa abrir caminho para o terceiro templo. As profecias têm que se cumprir. Se o anticristo, se o caminho dele não for aberto, Jesus não volta. Entenderam? Nós estamos vivendo nas 70 semanas de Daniel, meus irmãos. Por isso colocaram na moeda 70 anos, que são 70 semanas. Os anos na Bíblia são diferentes dos anos do Senhor. E para quem não sabe, preste atenção nessa pomba aí. Agora vocês vão entender mais ainda.
Essa é a capa da revista The Economist, que já está um pouco antiga. Eles fizeram tudo, olha bem, o mundo à frente para 2024. Quais são os planos dele? Olha bem lá em cima, meus irmãos, eu vou puxar aqui. A mesma pomba que está na moeda está também na capa da revista. Eu vou puxar o zoom agora para vocês entenderem melhor ainda. Vocês estão vendo a pomba? Vocês estão vendo a cabeça do Trump? Significa, será que ele vai ser o presidente ou não? A cor vermelha e azul significa a cor dos democratas e dos republicanos. Republicanos é vermelho, a cor dos democratas é azul. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele vai ser levantado, as pessoas queiram ou não. Eles vão tentar de tudo, os democratas. O diabo não quer que ele entre. Ele está colocando pessoas, eles tentam matá-lo para que a ordem, que a palavra de Deus não seja cumprida. Porque precisa alguém para abrir caminho para o anticristo. Para que o anticristo se levante. E antes do anticristo, espero eu, oro todos os dias, para que o Senhor venha nos tirar daqui, antes do anticristo se levantar. Como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Leiam lá, eu não sei qual o versículo, não está falhando da minha memória agora. Mas lá no livro, capítulo 2 de Tessalonicenses 2, segundo, vocês vão ler lá que está falando. E ele se apresentará, mas após aquele que o detém, seja retirado deste mundo. Quem detém o anticristo, meus irmãos? É a igreja, é o Espírito Santo, que tem que ser tirado deste mundo. Eu acredito nisso e quero continuar acreditando. Eu acredito que muitas coisas nós vamos ver, não entendam. Acham que Jesus vai voltar logo. Ele tem o tempo dele. Não existe hora para Jesus voltar, pois ele virá como um ladrão. Mas existe o tempo dele, de Deus, que está se aproximando. Porque todas as profecias estão aí. Como vocês estão vendo na capa da revista, vocês também estão vendo a pomba que vai trazer o terceiro templo. Amém? Repassem isso, vamos publicar, vamos falar dos 4 cantos, que Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo, em nome de Jesus. Vamos proclamar dos 4 cantos, a hora está chegando. A trombeta vai soar, esteja preparado, acordem aqueles que estão dormindo. Eu estou aqui como uma atalaia do Deus vivo e quero proclamar nos 4 cantos. O tempo está se esgotando. O tempo da graça está se esgotando. Como nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Muitos estão casando e dando-se em casamento neste momento, vivendo a vida e sem prestar atenção nas profecias, nas coisas que têm que acontecer e estão acontecendo. Como 2 e 2 são 4. Não existe mentira nesta mensagem. Eu estou falando e a minha mão está toda dormente. Eu estou entregando a palavra do Senhor. Vocês queiram acreditar ou não. Se puder, compartilhar esse vídeo. Aí, esse vídeo está no meu canal, na página do meu canal.